puberdade tem chegado cada vez mais cedo para meninas e meninos. Um desafio a mais tanto para a criança como para os pais. Um levantamento feito nos Estados Unidos aponta que as mudanças hormonais começam aos 7 anos para 10% das meninas e atingem 23% das garotas negras. Isso porque o gene que determina a chegada da puberdade é ativado mais cedo nesse grupo. E para entender como lidar com esse processo, é que recebo aqui no Papo com Ela a terapeuta em ginecologia natural, Maura Barros. Maura, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre a primeira menstruação. A gente tem estudos mostrando que as meninas têm menstruado mais cedo, a partir dos 6, 7 anos. A gente sabe que é um momento que traz uma certa dificuldade para esse convívio familiar, de saber como lidar com isso. Se ele acontece tão cedo, imagino que a dificuldade seja ainda maior. Você, como terapeuta, o que vivencia nessa primeira menstruação? Como é para essa menina que está passando para a fase da puberdade lidar com esse novo processo nesse seio familiar? Prazer estar aqui e trazer essa informação cada vez mais para a sociedade, porque eu acredito que isso é uma utilidade de serviço público. Uma educação ginecológica, uma educação menstrual é algo que vai permear a vida inteira da mulher. E com essa exposição que nós estamos, várias intervenções na ambiência, seja no meio, no canal de televisão, seja na internet, seja na própria alimentação, estão fazendo com que as meninas acabam vivendo esse momento mais cedo. Pelos estudos da OMS, até 8 anos é considerado natural, comum que a menstruação venha, diferente da época passada. Eu falo hoje do tempo atual, É mais natural que isso aconteça com 9, 10, 11 anos. Quando acontece antes dos 8 anos, que é a telarca, o que é a telarca? Ela é aquele brotinho mamário que está sendo mostrado. Então, quando a mãe vê aquilo, a mãe já acha que a menina vai menstruar amanhã. E talvez tenha ainda uns 2 anos para ela vir a menstruar. Mas aquilo ali já é um sinal. Tem meninas com 5, 6 anos que aparece esse broto. E aí eu recomendo sim a mãe procurar uma pediatria para estar investigando. Mas no caso de 9, 10, 11 anos já não há mais desespero. Já não há mais como correr dessa possibilidade. O que a gente faz com isso? A gente acolhe. A gente faz um movimento reverso, a gente tenta sair daquela zona do medo e ver o que eu posso fazer para tornar-se diferente. Mas isso é comum, esse acolhimento, ou as mães ainda entram num estado de desespero, como você colocou pra gente, tentando fazer com que essa menstruação não aconteça, interrompendo esse fluxo? O que você tem na sua vivência? Eu tenho notado que há aí uma grande dificuldade de olhar para tudo isso. O bloqueio é tão grande internamente nosso, que somos e estamos como mãe, que a gente começa a olhar isso como uma dificuldade. E na verdade é algo saudável. Há tanto tabu e crença que nos condiciona. É só o corpo dela mostrando que começou a ovular. E o que seria uma mulher sem ovular? Ela não teria a possibilidade de ter filhos. E eu não estou dizendo aqui sobre a escolha de ter ou não, não é sobre isso. Mas o meu corpo está funcionando. Se eu menstruo todos os meses, o meu corpo está funcionando. E aí aquela crença, acha que é um bicho-papão. E esse bicho-papão vem sendo, vem vindo a aterrorizar as meninas, que nem pensam sobre isso com tanta grandeza. Então está na hora de mistificar esse tema, está na hora de trazer um outro contexto para essa história. E é a intervenção antes. Se eu tenho alguma dificuldade como mãe, eu vou buscar aonde eu possa diminuir tanto anseio e tantos medos que eu tenho dentro de mim e fazer isso diferente. Ah, mas eu não tenho argumentos, eu não tenho falas para isso, eu não sei facilitar esse momento. Busque ajuda, delegue. Há informação, há conhecimento já sobre essas práticas. E Maura, quando a gente entra nesse processo que é contrário ao acolhimento, você diz pra gente, olha, a primeira menstruação está dizendo, o seu corpo está funcionando normalmente, você está amadurecendo. Quando eu tenho um posicionamento na condição de mãe, de
colocar aquilo como uma coisa irregular, de tentar suprimir esse amadurecimento que é natural. Qual é o impacto que essa menina vai ter na sua vida, no decorrer da sua vida, nessa percepção que ela tem enquanto mulher? Temos duas coisas, né? Primeiro, vai ser um bloqueio hormonal muito grande na vida de uma menina, e é uma bomba hormonal, né? Algo muito forte, que a longo prazo não se tem estudo do que pode ter causado. E isso eu acho muito sério, né? Falando como mãe. Mas também podemos falar sobre a psique daquela menina. Mentalmente, como é que ela está indo para um lugar onde vão bloquear o que o meu corpo funciona, o que a minha natureza divina feminina está falando. Eu nasci assim, né? Então eu acho que são duas coisas que é pertinente, que merece quem? A mãe ou alguém que está como responsável preocupar com isso e buscar informações para tudo isso. Simplesmente não anular a nossa posição. Ela está como criança. Eu sou a mãe, eu sou a responsável. Então eu vou olhar até quando isso vai fazer sentido e não pode trazer um efeito contrário no corpo da minha filha. A gente já sabe de tantos alimentos que já estão fazendo mal. Imagina eu ir lá e colocar uma bomba, uma injeção de hormônio e deixar aquela menina na menopausa. E é isso que vem acontecendo. Tem muitas médicas que já estão com esse olhar também, né? Não só como terapeuta, como eu, mas tem médicas que já estão vivendo isso na ginecologia e estão extremamente revoltadas com esse tipo de comportamento e intervenções. Nesse atendimento terapêutico que você faz, né, da ginecologia natural, o que a gente pode ter desencadeado quando a gente não faz as pazes com esse ciclo, quando a gente tem dificuldade em lidar com essa menstruação? Porque muitas vezes o que a gente escuta, né? Isso eu falo ouvindo rodas de amigas, de conhecidos, assim, ai, pelo amor de Deus, já menstruei de novo, que droga, não aguento ficar desse jeito, é cólica, é uma encheção de saco, todo mês se eu pudesse cortar, eu cortava. Quais são as implicações dessa luta? Porque vira uma luta interna, né? Na verdade, é um impacto muito grande com o meu feminino. Eu sinto que os desconfortos, eles acontecem porque eu não estou vivendo o que eu preciso viver em mim. O que é a ginecologia natural? Ela não está falando aqui só para tratar com plantas, que agora eu vou ser natureba, eu vou olhar só para isso. Não, é uma integração de tudo, já que eu tenho de informações e do que faz sentido para mim, porque eu sou uma mulher natural. Então a ginecologia, ela se revela para mim, a ginecologia natural, como natural. O ser natural, quem é meu ser natural? Meu ser natural menstrua, eu sou uma mulher, eu estou no corpo feminino, né? E quando eu começo a bloquear isso, e existe possibilidades também de você olhar para isso de uma outra maneira, por exemplo, eu não quero engravidar, o que eu faço com isso, né? Eu vou para o anticoncepcional, eu vou para algum outro método, mas eu preciso de informações, eu preciso comprar o que estão me vendendo, mas tendo conhecimento. Não só porque eu tô indo no efeito manada, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. O que eu tô fazendo comigo, com a natureza minha Maura, de estar num corpo feminino. E isso vai implicar nas minhas relações. Seja futuramente, se eu quiser gestar, né? Seja com um diagnóstico, que hoje tem miomas, tem endometriose, tem muitas queixas de mulher com endometriose, crises de candidíase, né? Então, assim, tem muitas coisas que vem trazendo para mim, para os meus estudos, que é a falta de acolhimento, talvez lá quando aquela mulher recebeu a menstruação pela primeira vez. Então é muito legal esse exercício da gente lembrar como é que foi, né? Quando eu recebi, eu escondi, foi vergonhoso, alguém falou para mim que era algo ruim, né? Como é que foi isso dentro de mim? Porque isso a gente vai levar para a nossa existência. Uma ressignificação do menstruar, ele traz até uma menopausa com menos desconfortos, né? E isso na prática eu venho vendo muitas coisas, muitas mulheres tendo qualidade de vida que não tinham a partir do momento que olharam o menstruar de forma comum. E é um ponto assim, eu não estou dizendo aqui ame menstruar. Você entende que é diferente? Por exemplo, eu não posso amar uma coisa que me traz dor. Como é que eu vou amar? Eu entendo isso. Mas o que eu posso fazer diferente? Né? O que eu posso fazer com tudo isso? E de que forma que eu posso fazer diferente para o meu bem-estar? E é a informação. Por isso que eu estou aqui a informar. Maura, pensando lá nessa primeira menstruação, como você disse pra gente, né? Hoje pode ser um reflexo
do que eu vivo, a forma como eu recepcionei a chegada desse fenômeno no meu corpo. Você desenvolveu aí um material quase lúdico para tratar com essas meninas, que faz essa relação entre a menstruação, as fases da lua. Explica um pouquinho pra gente o que uma coisa tem a ver com a outra e como isso tem ajudado as meninas nesse processo. Tem sido incrível esse trabalho, porque ele traz para nós uma ludicidade a poder falar desse assunto. Sair daquele lugar de peso e poder brincar com as meninas, né? Então me veio muito essa inspiração de fazer essa relação com a lua, por quê? Porque a lua é de fases. Já há um trabalho sobre isso realmente, mas ele estava totalmente num comportamento mais assim, numa linguagem mais adulta. E eu quis trazer isso de uma forma muito mais leve, muito mais brincar. Então toda vez que eu chego com essa cartilha, que eu abro ela e que eu mostro a possibilidade de entender, tem dia que eu tô mais quieta, né? E a lua nova, ela traz mais introspecção. Tem dia que eu tô mais aberta, que eu quero brincar e tal. É a lua crescente. Aí quando eu vou naquela parte de ovulação é a lua cheia, porque eu tô brilhando, né? E aí tem a minguante, que é a famosa fase da TPM, né? Que eu falo que é tempo para mim, tempo para meditar, tempo para melhorar. E talvez para essas meninas ainda seja um mundo desconhecido. E será que todas as mães estão aptas a passar essa informação? Né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com palavras. Palavras têm poder. Às vezes eu falo, você pode ter uma cólica. Por que você está implantando essa ideia de dor antes mesmo dela acontecer? Né? Então a gente precisa ter esse olhar de não levar antes o que não é necessário. Como é que eu conduzo essa menina a menstruar de uma forma leve? E aí eu pensei nisso, entende? Com palavras pensadas para a gente instruir ela de uma forma natural. Eu penso muito no natural. Vai acontecer. Não tem para onde a gente correr. E aí, o que eu faço com isso? Eu posso fazer diferente. Pode ser leve. A gente não precisa mais sofrer, Michele, para passar por condições. A gente tem um costume, Maura, quando você fala assim, eu quis trazer pro lúdico, tirar do pesado, para poder esclarecer essas meninas do que vai acontecer, como é que vai ser, né? A gente tem mania de vincular a menstruação com aquele terrorismo de que agora você pode ficar grávida. Acaba havendo aí também uma hipersexualização dessas meninas no processo? O mundo da gente hoje está muito exposto. Né? Tem muitas exposições em vários tipos de comportamento e situações. Há algo que a gente pode fazer? Existe, mas a gente não vai colocar nossa filha dentro de um quarto ou então convivendo somente com a gente. Elas têm outras amizades, elas têm a escola, tem o social delas. Então a gente não tem como colocar numa bolinha, né? Não tem como botar na redonda. Não tem como. Então, o que eu faço com isso? Eu procuro fazer o meu melhor. Mas eu não consigo, mas para isso existem pessoas que já estão estudando, né? Para poder trazer esse conseguir para a mãe. E também há muitas crenças, principalmente que vêm daquelas mulheres que vieram antes da gente. E que não é muito distante. Eu escutava muito. Preocupação de engravidar, fora de um relacionamento. As mulheres ficavam com medo até do pai mandar para fora de casa, porque engravidou, porque não casou, de ser mãe nova, acabou com a vida, né? Você agora acabou com a sua vida porque você engravidou. Então, geralmente, esses medos, eu sinto que estão mais nas gerações das mulheres que vieram antes. Às vezes a menina não está nem pensando nisso. E aí o medo da gente é tanto que a gente acaba atropelando as coisas e trazendo negatividade. Eu acho que aí é o maior peso, são as crenças e o tabu que ao longo da história vieram. Isso sem a gente nem pensar em falar que antigamente quando as mulheres menstruavam elas eram excluídas. Porque elas eram consideradas impuras. Aquele nome todichico é porque diziam que eram chiqueiro, né? Então tem muitas coisas que quando a gente vem estudando, a gente vem conhecendo, a gente vai entendendo o que está por trás de tudo isso. Há vamos dizer assim, um capital, né? Um mundo capital muito grande por detrás da mulher. Primeiro para estar linear, tomando anticoncepcional, porque elas ficam numa fase só, né? Porque não tem oscilações. Não tem oscilações, porque eu tô hormonalmente bloqueada, porque aquele hormônio não é meu, né? E também na indústria dos absorventes, né? Porque quanto mais a mulher menstrua, mais eu compro absorventes. E ali tem toxicidades que não estão relatadas nas embalagens. E então, assim, são outros lugares que a gente está derrubando máscaras
Mas aí é que tá. A gente só traz a informação. A gente não tá a título, né, de convencer ninguém. Agora, faz sentido para você? Se faz sentido, se brilha seus olhos, como eu tenho visto, cada vez que eu converso com uma mulher, eu tenho visto que tem ganhado sentido. Aí tá legal, né? Porque esse lugar de convencer, de lutar com bandeiras, para mim não faz sentido, Michele. No meu contexto tá leve, vamos continuar dessa forma. Eu acho que é aí que tá o grande passo de mágica em todo esse aprendizado que eu tô tendo daqui para frente e estou querendo cada vez mais repassar. Maura, eu queria que você discriminasse um pouquinho mais essa ligação das fases da lua com o ciclo menstrual, até para as mulheres que estão assistindo a gente, para que elas possam trazer também esse novo conhecimento para si. Inclusive eu tenho também o atendimento não só para as meninas, eu tenho também o atendimento para as mulheres na fase que menstruam, para mulheres que têm algum tipo de manifestação, as mulheres na menopausa também, que têm os desconfortos, que querem olhar para isso de uma forma integral, complementar também, para viver isso melhor. E quando eu falo das luas, é muito bacana a gente poder olhar isso. Por quê? Porque em cada fase do meu ciclo, eu estou de uma forma. Quando eu estou menstruando, eu estou de um jeito. Quando eu estou na para ovular também. Quando eu estou ovulando e na pré-menstruação. E para cada fase em que eu estou, ele precisa de um comportamento ideal. Ele pede um comportamento ideal. Por exemplo, se eu estou menstruando, é hora de me recolher. Ali eu posso ter insights da minha vida, né? Então eu trabalho muito com mapeamento de produtividade cíclica. Eu e aquela mulher, nós vamos desenhar como ela é. Porque assim, a título de informação existe um contexto geral, mas você é única, você é diferente de mim. Nós somos iguais fisiologicamente falando, mas comportamental não. Você vem de uma outra ambiência, você tem uma outra forma de se alimentar, você tem outras coisas de conhecimento dentro de você. Então a forma com que você vai lidar isso vai dar diferença na tua prática. Então eu não costumo generalizar as mulheres. Por isso que eu gosto desse olhar, você vai mapear, eu te dou o caminho das pedras. Você vai lá e segue aquilo ali. E você vai identificar que em cada fase você vai estar de um jeito. Então, assim, no geral, se eu estou menstruando, eu estou na minha lua interna nova. Se eu estou na minha fase pré-ovulatória, eu estou na minha lua interna crescente. Isso significa que eu vou estar como? Geralmente, na lua nova, a lua nova você vê que não aparece no céu, né? Eu estou escondida, eu estou dentro de uma caverna, eu estou hibernando. Quando eu termino de menstruar, eu vou para a vida. Né? Então eu tô na minha fase muito disposta, porque menstruar é uma limpeza. E quando eu me limpo, eu renasço. Então aí eu tô disposta. Se eu quero começar uma academia, se eu quero começar um regime, esse é o período ideal. E aí quando chega na cheia, a gente começa a sair pro mundo. Então é hora, se eu sou uma chefe de equipe, eu não estou pensando mais em mim como chefe, eu estou pensando na minha equipe. Se eu sou se eu tenho famílias, eu estou querendo acolher todo mundo. Então a gente precisa se sentir. E quando chega na fase minguante interna, que seria o pré-menstrual, que é o pavor das mulheres, né, que tem aqueles desconfortos, simplesmente são minhas sombras. São tudo aquilo que existe em mim que eu nego, eles vão florescer por conta da montanha-russa hormonal dentro de mim. Realmente eu vou estar diferente, mas aí é hora de eu me acolher, descansar um pouquinho, parar de fazer, por exemplo, a fase da menstruação e que antecede ela, que é a pré-menstrual, são fases do ser. Eu vou viver em mim. E quando chega na crescente e na cheia, eu vou viver fora, então eu vou estar mais fora, então eu vou estar fazendo. Então são ser e fazer. Quando a gente começa a associar isso dentro da gente, até eu que não menstruo, eu consigo ver. Quando eu tô mais disposta, mais ativa, quando eu tô mais faladeira, quando eu faço mais coisas, entendo quando eu quero estar recolhida, e aí a gente se respeita. Então eu paro de ficar me exigindo demais no momento que meu corpo não tá querendo. E aí eu acho que eu não sirvo pra nada, aí eu começo a me culpar, né? Eu começo a me sentir mal com aquilo mais simples, é só porque eu não tô respeitando os sinais do meu corpo. Então faz total sentido quando a mulher começa a fazer seu mapeamento menstrual. Maura, muito obrigada pelas informações aqui no Papo.
Eu que agradeço. A nossa vida é regida por padrões que moldam a nossa forma de pensar e agir. No entanto, algumas dessas fórmulas trazem dor e desconforto e precisam ser revisitadas. Para entender como mudar padrões em busca de melhor qualidade de vida e saúde emocional, é que eu converso com a psicóloga Kelly Andrade. Kelly, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre mudança de hábitos, de programações que a gente tem aí e que acabam interferindo de alguma maneira nas nossas relações. Queria que a gente começasse explicando como que esses moldes, né, esses padrões se formam e de que maneira eles acabam influenciando na maneira como a gente enxerga a vida e enxerga as relações, nesse caso que a gente está dizendo. Perfeito. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra. E esse assunto me chama muito a atenção. É sempre a primeira pauta com os meus pacientes, né, no processo de psicoterapia. Quando a gente vai falar de um processo de psicoterapia, a gente vai falar de autoconhecimento. E o autoconhecimento é o ponto de partida para que a gente consiga fazer mudanças de padrões. Só que, o que seriam, como se formam, né, esses padrões ao longo da nossa vida? Eu costumo dizer que é como se a gente tivesse recebido um óculos. Quando a gente nasce, a gente recebe um óculos. E aí, essa lente, ela é limpa, ela é nova, ela tá zero bala, né, que eu digo. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo experiências na vida, a gente vai se relacionando, sejam experiências positivas, experiências negativas, vão ficando registradas marcas nessa lente. Então, às vezes, essa lente ela tá quebrada, às vezes ela tá suja, às vezes ela tá trincada. E é a partir dessa lente que a gente passa, então, a interpretar as coisas que acontecem na nossa vida. Você já deve ter visto pessoas que viveram situações, a mesma situação, viveram a mesma situação, a mesma experiência e reagiram de formas completamente diferentes. A gente usa muito aquele exemplo clássico do pai alcoólatra. O filho virou alcoólatra porque o pai era alcoólatra. O outro filho virou médico porque o pai era alcoólatra. Então são duas situações semelhantes, mas que tomaram caminhos diferentes. Perfeito, perfeito. Porque, embora as relações com os principais cuidadores sejam extremamente importantes, né, naquele primeira fase da vida, elas não são as únicas relações. Então, vai ter sempre um primo, um tio que você é mais próximo, uma professora, os amigos com os quais você se relaciona. Tudo isso vai também proporcionando registros cerebrais. Mas, claro, as experiências vividas ali com os principais cuidadores na primeira infância determinam muita coisa, influenciam em muita coisa. Então é importante a gente sempre dar esse toque, né, quando a gente tem a oportunidade, principalmente para quem é pai, mãe de criança pequena, ter atenção às experiências que essa criança tá vivendo, porque isso ela vai levar para a vida. Mas é perfeito. Então, assim, a gente pode dizer que pessoas que viveram uma mesma experiência, elas podem lidar com aquilo de maneira diferente. Inclusive, eu costumo brincar que a gente fala, né? Fulano tá fazendo uma tempestade em copo d'água. Para você uma gota, né, num copo d'água, mas para ele é realmente uma tempestade. Por quê? Não sei, a gente não sabe o que essa pessoa viveu, o que tem na lente desse sujeito que faz com que ele interprete as coisas dessa forma, né? Então, para a gente começar a falar também sobre essa necessidade de mudar esses padrões, a gente precisa olhar para o autoconhecimento. Então, é a partir disso que a gente consegue uma mudança. Só que como que uma pessoa chega à conclusão de que precisa mudar? Exatamente, porque até aquele momento ela está enxergando que a maneira como ela vê o mundo e interpreta as situações está correta, né? Não tem nenhum problema, exatamente. Que hora que essa chavinha vira e fala assim, alguma coisa está errada? Isso fica muito pesado? Ou esses comentários, por exemplo, que você disse pra gente, né? Não, você está fazendo uma tempestade em copo d'água, pode ser um indicativo de que está na hora de rever alguns padrões? Quando
eu digo que é quando os prejuízos começam a aparecer. E esses prejuízos podem ser emocionais, físicos, podem ser financeiros, podem ser sociais, né? Ou seja, uma característica, ela só é um problema, só é errado se estiver trazendo prejuízo para a pessoa ou para a sociedade, né? Então, a partir disso, é que vai se gerando, despertando uma consciência de que alguma coisa não está legal, tá? E aí, então a gente sempre faz a reflexão assim, que tipos de relacionamentos você sempre acaba atraindo? Sabe aquela pessoa que passa de um relacionamento para o outro repetindo um padrão? Por que isso está acontecendo? Por que você sai de um trabalho ruim e cai em outro ruim também? Como que está essa sua relação com a vida? Por que você está sempre repetindo o mesmo discurso ou se lamentando pelas mesmas coisas? Talvez exista um padrão aí que precisa ser mudado, né? E esse padrão psicológico, ele é uma junção dessas várias marcas que foram registradas na nossa lente ao longo da nossa vida. Então essas marcas, elas viram crenças, né? E crenças são aquelas verdades absolutas que a gente aprendemos a enxergar como uma verdade absoluta, né? Que não necessariamente é. Então, num processo de autoconhecimento, a pessoa vai se percebendo, ela vai entendendo, isso que é o mais fantástico, ela vai entendendo de onde isso começou. Então, é como se a gente fosse montando um quebra-cabeça e aí ela passa a enxergar como essa lente dela se construiu ao longo da vida e que talvez existam outras formas de enxergar aquilo. Existem outras lentes também. E é aí que a grande transformação começa a aparecer. É fácil? Não. Por quê? O nosso cérebro, ele tem o princípio de economia de energia. Então, ele vai sempre preferir um caminho conhecido, ainda que seja um caminho ruim, ainda que seja um caminho de sofrimento. Para a gente falar disso, eu sempre trago a questão da zona de conforto, né? Se a gente pensa na zona de conforto, se a gente vai olhar para outra pessoa que está numa zona de conforto, a gente julga que é um lugar que ela nem deveria estar mais, que ela poderia estar em outro lugar, né? Mas a zona de conforto é o ruim que a pessoa já se acostumou. Então, aquela pessoa que você não entende por que ela não sai daquele relacionamento. Gente, por que ela não sai daquele trabalho? Por que ela tá sempre fazendo aquilo que não é legal para ela? Que é desconfortável, mas eu já conheço. É o que ela conhece. O cérebro dela já conhece aquele desconforto e consegue lidar de alguma forma com aquilo. Né? E acreditar que existe uma outra possibilidade muito melhor fica difícil. Então, a proposta, né, é sempre o enfrentamento. O enfrentamento, claro, dentro de uma cautela, dentro de um autocuidado, né? De um zelo consigo mesmo. Mas é você se expor a experiências que ampliem o seu repertório saudável, né? Essa outra forma de ser. Então, para a gente pensar num exemplo prático. Então, a pessoa que tem muito medo de se expor, porque ela acredita que numa exposição ela vai ser ridicularizada. A gente constrói todo esse caminho entendendo, dando consciência para essa pessoa do porquê que ela pensa desse jeito, por que o cérebro dela pensa daquela forma, interpreta assim. E aí a gente passa a proporcionar desafios. Então, desafiar aquela pessoa para que ela vá se expondo. Isso gradativamente. Claro, não vou, amanhã vai fazer uma palestra. Não dá, né? Sim. Mas amanhã você pode ir sozinha num restaurante e pedir o seu prato, por exemplo. Isso vai começar a trazer um conforto para a pessoa de que, opa, peraí, eu não morri. Não fui ridicularizada. Não deu ruim como eu achava que ia dar ruim. Então o cérebro ele vai se abrindo
para essas novas possibilidades. E aí, à medida que a pessoa começa a experimentar as consequências positivas de agir daquela outra forma que ela tinha muito medo antes, é que o cérebro vai falando, tá, gostei. Então isso vai se reforçando à medida que a pessoa vai caminhando. Por isso que eu digo que uma mudança de padrão, ela parte de um processo de decisão. Então eu decido que desse jeito não dá mais, não tá legal. E eu enfrento todas as dificuldades, porque não vai ser fácil a pessoa ir lá no restaurante, né, nesse exemplo que eu trouxe. Não vai ser fácil, vai ser muito desconfortável. Então ela vai ter que lidar com as reações físicas, emocionais dela, os pensamentos catastróficos que vão aparecer. Só que à medida que ela decide, ela passa então a enfrentar, isso vai se acalmando à medida do tempo mesmo. E Kelly, o que a sua experiência nos diz sobre o tempo que se leva para instalar um novo padrão? Porque você disse pra gente, o cérebro tem uma tendência de evitar o esforço. Ele opta por aquele caminho mesmo doloroso, mas que já é conhecido. E gradativamente eu vou fazendo essas experimentações que sinalizam ao meu cérebro que pode ser de uma maneira diferenciada. Quanto tempo isso leva? Como que é esse processo? Essa é a pergunta de milhões, né? Não consigo dar essa resposta. Cada pessoa é de uma forma. Cada pessoa, isso é muito relativo, é muito subjetivo. Principalmente porque a gente não sabe quais são os registros daquela pessoa, né? Então, a gente está falando de 20 experiências traumáticas que ela teve ao longo da vida ou 2 experiências? Como ela tem hoje condições de lidar com essas problemáticas? Quem são as figuras de apoio que ela tem? O nível de consciência, cada pessoa ela acaba funcionando realmente de uma forma. E essa pergunta é interessante porque no consultório chega muito, né, as pessoas, hoje isso está começando a mudar, mas o pessoal chegava já num nível de sofrimento muito grande, né? Então tinha aquela urgência. Na urgência. Então, quando eu tô na urgência, eu quero pra daqui 2 semanas esse negócio tem que estar resolvido. E não é assim. E a pessoa ela precisa ter uma autocompaixão de entender que aquilo é um processo, que ela vai precisar, que é uma jornada, né? Que ela vai trilhar, não é uma única prova que ela vai fazer. Então é importante ter essa consciência e também é importante para dizer que a pessoa não deixe para chegar nesse nível de urgência, sabe? Não deixa estar no estágio crítico, sim, né? Para buscar o de adoecimento, né? No nível, enfim, de transtorno. Eu penso que as pessoas elas têm tido mais consciência nesse sentido. Acho que a pandemia ajudou muito nisso, né? Ajudou nisso. Nesse despertar, se olhar para a saúde mental. Me diz uma coisa, Kelly, a gente está falando que muitas vezes padrões se colocam, esses padrões não são saudáveis, né? Essas formas como eu enxergo o mundo. A gente falou de toda essa dificuldade no processo. Como que isso impacta, por exemplo, a minha relação familiar, a minha relação no ambiente de trabalho, a minha relação com um companheiro ou uma companheira numa relação amorosa, né? Das relações de amizade? Quais são os prejuízos que eu tenho quando esse óculos com que eu enxergo a vida, ele está cheio dessas marcas, como você disse pra gente, que são causadas pelos traumas no decorrer dessa existência? Isso também acaba sendo muito relativo, né? Mas de modo geral a gente pode dizer que a pessoa que não se relaciona bem com ela mesma, ela vai ter muita dificuldade de se relacionar com o outro. E aí a gente pode dizer das problemáticas realmente que são bem gerais, né? Então, o nível de confiança que a pessoa tem ou não tem no outro, se ela passa uma impressão de ser uma pessoa também de confiança, uma pessoa segura, se ela se comunica bem, ela vai conseguir avançar no trabalho, por exemplo. Se ela não se comunica, isso fica prejudicado, não fica? Enfim, em casa, se eu trago padrões adoecidos mesmo, isso muito provavelmente vai influenciar na minha relação com os filhos, com meu esposo. A forma como eu interpreto qualquer atitude deles pode ser distorcida, né? A gente tem ali as distorções cognitivas.
Então, por exemplo, os pensamentos catastróficos, visão de túnel, a visão ampliada, ou tudo ou nada. Então, ou essa pessoa me ama e só me ama, ou eu não me sinto amada de jeito nenhum, né? Então, isso tudo com certeza vai trazendo os prejuízos dentro das relações e, consequentemente, trazendo um prejuízo para a pessoa, né? Que foi aquilo que a gente iniciou falando. Sejam prejuízos financeiros, emocionais, sociais, físicos. Se eu não tenho um olhar de cuidado para mim, eu vou negligenciar minha saúde física, minha saúde emocional. Então é importante manter a atenção aí, o olhar para si, o autocuidado, o tão falado amor próprio, né? Que a gente escuta tanto. É isso, é você se olhar com carinho, e se olhar com verdade, sabe? Disposta a pegar na própria mão e trilhar essa jornada. Nascida da mente inquieta e criativa de um cirurgião dentista, a Dom Barzotto une arte e ciência para criar cervejas distintas e singulares. E a paixão não fica só na cerveja artesanal. Barzotto também produz embutidos em Chapada dos Guimarães. Na busca por consumir uma cerveja de qualidade, um cirurgião dentista que mora há 27 anos em Chapada dos Guimarães resolveu inovar e aprender a fabricar a sua própria cerveja. E a cerveja artesanal caiu na minha vida assim meio que uma companhia, entre aspas, né? Um amigo meu que chegou, Barzotto, a gente precisa fazer cerveja em casa, fazer a nossa própria cerveja. O Edilon, um fotógrafo aqui da cidade, muito conhecido. E aí eu digo, vamos lá, mas por quê, né? Não, vamos, a gente precisa saber, você é o cara. A gente logo comprou alguns equipamentos simples e tal, e fizemos uma cerveja e me apaixonei pela cerveja. Envolve muita química, física, biologia, história e culinária, que era uma outra paixão minha, já mais antiga, assim, pesquisar ingredientes, fabricar os próprios ingredientes para então elaborar os pratos. Era o meu hobby, né? E aí a cerveja caiu como uma luva nisso, ela é complementar, né, nessa função. O que começou com um hobby acabou virando um negócio. Barzotto ganhou vários concursos cervejeiros e ficou conhecido no meio. Criou várias receitas, uma delas é feita com a raiz de mandioca. Ele passou então a fazer parcerias com cervejarias para comercializar a sua bebida. Teve 2 medalhas em 2022, uma medalha de ouro e uma medalha de bronze em 2 categorias, cervejas até bem raras de se encontrar. E esse ano agora, 2023, a gente obteve mais 2 medalhas no mesmo concurso. E ainda teve uma cerveja que a gente criou inicialmente com a ideia de desempenhar uma função social, ainda tem esse projeto, mas ainda não deslanchou, que é a utilização da mandioca como base de fermentação da cerveja, ou pelo menos substituindo parte do malte. E essa cerveja também foi agraciada com a medalha de bronze em outro concurso em Florianópolis, ano passado, em outubro do ano passado, na categoria inovação. Então tá aí a marca crescendo lentamente, eu não tenho grandes pretensões também, nem grandes capacidades de investimento até o momento, mas com essas parcerias a coisa está acontecendo. A paixão pela culinária também ajuda na hora de testar as receitas das cervejas. Dá para brincar com os ingredientes e experimentar sabores peculiares. Esse amigo que me jogou o vício, digamos assim, só vai lá em casa tomar uma cervejinha de vez em quando hoje em dia. Quem mexe mesmo sou eu. Mas eu sou muito grato a ele ter me levado para esse caminho, né? Porque de fato é muito prazeroso. O hobby é muito prazeroso. Enquanto o hobby é muito prazeroso. E mesmo assim, profissionalizando é muito gostoso, um meio muito interessante. Pessoas que com afinidades assim, justamente de busca, curiosidade e tal. E propicia muitos testes, né? Assim, tipo uma cerveja com piqui, eu já elaborei uma cerveja com piqui, uma cerveja com café, eu já elaborei uma cerveja com café. Agora está em teste, mas eu ainda não tomei. Uma cerveja com tucupi e jambu, aqueles ingredientes lá do norte do Pará, Amazonas, né? Bacia Amazônica. Eu elaborei uma cerveja com elas. As cervejas da Dom Barzotto, marca do Dielmedes, serão comercializadas em parceria com a cervejaria Dourada
que foi lançada em setembro desse ano na Baixada Cuiabana. A frase que me convenceu a começar, além desse amigo, foi uma que eu vi assim, por que fazer cerveja na sua casa se você pode comprar, né? A cerveja pronta, né? Aí a frase dizia o seguinte, porque por pior que seja a sua cerveja, ela ainda assim vai ser melhor que a maioria das cervejas que você já tomou. E é uma verdade. Localizado no bairro Pedra 90, o Instituto Casarão das Artes oferece gratuitamente à comunidade atendimento psicológico, aulas de percussão, violão, siriri e dança de salão. O Instituto Cultural Casarão das Artes é uma entidade sem fins lucrativos que visa levar acesso à cultura para a comunidade do bairro Pedra 90. O Casarão atende crianças, jovens e adultos. Atualmente, a gente é uma instituição de utilidade pública, também somos um ponto de cultura e uma escola livre de artes, onde a comunidade pode vir e ter várias atividades artísticas de forma gratuita para a comunidade. O nosso espaço conta com uma biblioteca comunitária, onde a comunidade pode vir fazer empréstimos de livros, fazer leitura, acessar a internet, enfim, é um espaço totalmente aberto e livre para a comunidade, além do nosso estúdio de gravação de áudio e vídeo. Desde 2013, a instituição oferece aulas e oficinas de teatro, dança, música e cinema. O objetivo é tornar o bairro Pedra 90 uma referência artística em Mato Grosso. A gente conta com cursos de violão, percussão alternativa, siriri, dança de salão. A partir do ano de 2024, a gente vai estar dobrando o número de atividades. A gente vai estar ampliando ainda mais a nossa grade de cursos aqui na comunidade, aqui no bairro Pedra 90, aqui no Casarão das Artes. A gente vai ter aula de canto, aula de edição de áudio e vídeo, aula de dança afro, enfim, muitas outras atividades que vão estar acontecendo aqui também de forma gratuita. A gente também tem um trabalho com os autistas, através das nossas aulas de percussão alternativa, né, onde essas aulas são ministradas pela professora Gila Lacerda, que ela é musicoterapeuta, então ela faz um trabalho com os autistas aqui na comunidade também, e também é uma atividade aberta ao público. Atualmente são atendidas em torno de 200 crianças e adolescentes que recebem aulas diariamente, praticam suas atividades e se preparam para seguir no caminho da arte, seja como artistas ou produtores. Quem desejar se inscrever e participar das nossas aulas pode acessar o nosso Instagram e lá entrar em contato com a gente, ou através do nosso Instagram ou através do nosso WhatsApp. Nosso Instagram é o @Instituto Casarão das Artes e o nosso WhatsApp é o 65999085943. É só entrar em contato com a gente lá e pedir a nossa programação de curso e o nosso link para você fazer sua inscrição. A inscrição é totalmente online, mas se você tiver alguma dificuldade, você pode estar comparecendo ao Casarão das Artes para ter auxílio para fazer essa inscrição. Você pode ser um padrinho do Casarão pelo site douimt.ong.br/Casarão das Artes, fazendo uma doação esporádica ou até mesmo contribuindo mensalmente. Isso ajuda na continuidade do projeto e ajuda as crianças da periferia a continuarem participando desse trabalho tão bonito. Para quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, vir aqui no Casarão das Artes, que eu acho que é muito importante vocês virem aqui conhecer o nosso trabalho, participar das nossas aulas, fazer uma aula experimental, se for o seu desejo, né, para poder conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e ver o trabalho maravilhoso que a gente desenvolve aqui. Que Chapada dos Guimarães guarda cenários naturais incríveis não é segredo para ninguém. Mas você sabia que é possível desfrutar de uma maneira mais radical da Cachoeira da Pedra Furada? E para isso o rapel está disponível. Para quem gosta do turismo de aventura, fica a dica. Rapel é uma atividade vertical praticada com o uso de cordas e equipamentos adequados para descidas em paredões e vãos livres. Uma atividade criada a partir das técnicas do alpinismo. E você sabia que pode encontrar esse esporte radical em Chapada dos Guimarães? Meu nome é Renan Nascimento, sou da equipe técnica MP. A gente está fazendo um rapel aqui nesse geossítio do Geoparque Chapada dos Guimarães, que é a Cachoeira da Pedra Furada. E pra gente é maravilhoso, né? Porque é um dos lugares, assim, que, principalmente nesse período de seca, tem bastante água. Faz 20 anos que eu já trabalho com técnicas verticais, há 3 anos eu tenho uma agência de turismo que tem o foco na operação do rapel e vende outros passeios também. E se precisarem praticar turismo de aventura, sair da zona de conforto,
é só entrar em contato com a gente. A equipe técnica MT oferece cursos para quem deseja se preparar para a descida de rapel. Não é necessário fazer o curso para descer. Você também pode receber as instruções na hora. A pessoa que procura rapel, que nunca fez, quer fazer pela primeira vez, muitas vezes ela quer superar algum desafio, né? Algum medo e tudo mais. Se ela conseguir fazer um curso, né? A gente oferece treinamentos também, é melhor, que ela vai se sentir mais à vontade quando ela for praticar o rapel. Porém, se ela quiser vir direto na cachoeira quando a gente estiver com algum evento aberto, é feita a instrução no momento do rapel mesmo. É muito rápido e prático. Tenha vontade de sair da zona de conforto, né? Queira viver perto da natureza, queira fazer algo novo, queira se conhecer novamente em algo diferente. Para quem procura uma boa dose de adrenalina, o rapel é uma excelente opção. É necessário segurança e instrução certificada. Quem experimentou, voltou. Cada descida é uma adrenalina diferente. E todas elas, o medo é constante. Nenhuma eu desço sem medo. Mas sempre volto de novo. A gente trabalha obedecendo a uma norma, uma ISO chamada ISO 21101, da ABNT. E outras normas também, a 15.585, 15.575, que é a norma de turismo, norma de alpinismo industrial, que visa o acesso por corda. Então a gente trabalha em cima dessas normas, que são procedimentos que já foram testados e são legalmente exigidos para que a gente opere essa atividade com segurança. Que envolve o seguro, que envolve um termo de conhecimento de riscos, análise dos perigos e dos riscos do local onde a gente vai trabalhar, tá? E um plano de resposta à emergência. Então, apesar de a gente estar aqui e prezar para que tudo aconteça dentro da segurança e da normalidade, se caso acontecer alguma situação de acidente, a gente já tem uma preparação para fazer essa resposta o mais rápido possível. E se você quiser saber mais sobre as atividades radicais em Chapada dos Guimarães, procure a equipe técnica MT nas redes sociais. E se precisarem praticar turismo de aventura, sair da zona de conforto, é só entrar em contato com a gente. Equipe técnica MT, no Instagram e no site. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Ainda não segue o Papo com Ela no Instagram? Vai lá e siga a gente, assim também como no Facebook. E se inscreva também no nosso canal lá no YouTube. Lembrando que você pode e deve nos ajudar a fazer o papo. Conta pra mim, o que você gostaria de assistir aqui na telinha? Seja como entrevista, seja como reportagem. Mande a sua sugestão, a gente fica aguardando. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. Eu espero você. Um beijo e até lá!